Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre tênis, porque a gente está tendo agora o ATP dos 500 de Astana, né, capital do Cazaquistão. São os preparatórios para o Masters 1000 de Paris. E assim, a gente teve a estreia de Carlos Alcaraz hoje, o novo número 1 do mundo, e ele perdeu. Isso mesmo, Carlos Alcaraz não só perdeu, teve a primeira derrota no ano em sets diretos, 2-0 para Davi Goffin, que entrou no torneio como lucky loser, né? O que é o lucky loser? Tem os qualifiers, né? Tem as vagas que são definidas por ranking, né? Alguns white cards, né? Para convidados especiais, né? Por exemplo, o Wawrinka, ele não tem ranking para nem ir para o qualifier, mas há uma brecha ali que a ATP coloca para colocar alguns nomes notáveis no torneio. É o caso, por exemplo, do Stanislas Wawrinka, né? E que já ganhou o Grand Slam, inclusive. Então, você tem isso daí, mas você tem o qualify, aí às vezes quando tá na última rodada do qualify, na borda de entrar pro torneio, você perde, mas se há uma desistência, você entra como lucky loser. Foi o que aconteceu com o Davi Goffin, que perdeu para um jogador de 19 anos de idade, né? E assim, isso é muito Goffin, isso, né? Mas ele foi lá e enfrentou o Carlos Alcaraz, e eu acho que esse confronto é muito ingrato, né, pro espanhol, que eu acho que ele tem um problema muito latente no jogo dele, eu acho que talvez relacionado à idade, 19 anos, é jovem, né? Que é ansiedade, né? Ele é um cara que quer resolver rápido as partidas, né? É um cara, talvez, que não aceita, às vezes, que o jogo tá mais complicado do que ele pensava que ia ser. E hoje esse foi um jogo que mostrou muito do Davi Goffin estrategista, né? Porque ele não é o tenista mais potente, né? Ele tem uma dificuldade, assim, de, às vezes, definir os pontos, né? Isso talvez seja o maior problema do jogo do Goffin, aliado ao seu saque, que machuca muito poucos adversários, mas devolve bem, ele direciona bolas muito bem, ele angula a bola com muita facilidade, e ele é um jogador que sabe explorar muito bem os voleadores, quem vai para a rede definir ponto, ele sabe dar passadas, e o Alcaraz sofreu muito com isso hoje, e o Alcaraz ele tem a fórmula dele de jogar, que é ser agressivo, ditar o ritmo dos pontos, e às vezes isso cobra o preço, por quê? Por ser muito agressivo e muito pro limite, ele tá no limite entre uma bola vencedora e um erro não forçado. Uma bola um ponto seu, uma bola um ponto do adversário. É quando você está um pouquinho fora da calibração ideal, entende? Do ritmo ideal, você vai acabar errando mais do que vencendo pontos, né? Então, assim, o Alcaraz ele estava no equilíbrio hoje de muitos erros não forçados e poucos winners, né? Isso muito também por causa do jogo do Goffin, que obriga ele a bater mais uma bola várias vezes. E no final das contas o Alcaraz vai mais pro limite, ele escolhe bolas assim com muita afobação, tentando ganhar o ponto de uma vez. E quando você tenta ganhar o ponto assim, muito rapidamente, você acaba dando mais pontos para o adversário do que ganhando pontos para si. E eu acho que isso é uma coisa, talvez até que está gerando muitas críticas em relação ao comportamento da ESPN com o Alcaraz, porque eles só estão sabendo elogiar o jogador, né? Ah, ele é maravilhoso, ele é incrível, ele coisa. E de fato ele é um jogador extraordinário, né? Mas ele também tem seus erros, como todo jogador tem. O Nadal esse ano ele não deixa a bola flutuando demais. Ele perdeu pro Fritz porque o Fritz é um cara que gosta de bater de cima para baixo e às vezes o Nadal deixando a bola muito no meio da quadra, flutuando demais, permitia que o Fritz jogasse confortável. Isso aconteceu em Indian Wells. Não foi por causa só porque o pessoal ficava porque a costela dele estava rachada, de fato, mas ele estava jogando ali no nível certo, né? Eu não achei o Nadal jogando mal aquela partida, sinceramente. Aí a gente tem o Djokovic, que às vezes tem um problema de ir para definição, né? O Federer tem um backhand que era muito uma na linha, outra na arquibancada. Isso acontecia muito com o Federer em algumas partidas. Então, assim, todo tenista vai ter um probleminha que vai ser explorado em certo momento. E o Goffin percebeu muito bem a ansiedade e a afobação do oponente e às vezes variava muitos golpes, né? Uma bola ia profunda, outra colocava um slice mais curto. Isso não dava um ritmo para o Alcaraz. O Alcaraz não encontrava o tempo da bola. Isso é uma amostra da inteligência do jogador. E é uma amostra também de um cara que tem recursos. Do mesmo jeito que perdeu para um qualifier, a gente tem que lembrar, o Davi Goffin foi número 8 do mundo. Davi Goffin jogou do Federer, Davi Goffin jogou do Nadal, Davi Goffin jogou do Djokovic, entende? Ele tem vitórias muito notáveis, né? O confronto direto está sempre negativo, né? Porque são jogadores que têm mais recursos, né? São os três grandes deuses do tênis, assim podemos dizer. Mas assim, cara, ninguém ganha desses jogadores à toa, né? Ele tem recursos e ele tem qualidade, mas principalmente ele tem inteligência e o tato para perceber o que está funcionando ou não numa partida, que é o que faltou já ao Alcaraz. O Alcaraz tinha que perceber que eu acredito da bola feito um louco, eu estou dando muito ponto de graça e meu adversário está aproveitando bem isso. Vamos tentar jogar a bola um pouco mais conservador? Inclusive o Alcaraz ele ganhava mais pontos quando estava sendo mais conservador, induzindo o Goffin ao erro, tentando estender as trocas. Mas essa ansiedade dele, às vezes ele fazia isso, aí no ponto seguinte ganhava um pouquinho de confiança, agora eu vou para agredir de novo. Eu errava.
E o Goffin nesse último set, eu vou te ser sincero, tá? Se ele tivesse um saque melhor, ele fazia um pneu, porque o Alcaraz estava errando tanto, né? E tava dando tanta brecha ao adversário, que o Goffin só não deu um pneu, porque ele ainda tem um saque que é muito problemático, que atrapalha muito a vida dele, principalmente em quadras duras, né? Em saibro, em quadras de grama, né? Inclusive, por incrível que pareça, tem quadra de grama, ele consegue gerenciar isso melhor, entende? E o Goffin, ele direciona a bola bem, né? E consegue colocar o adversário em movimento com muita facilidade, ele muda a direção. Outra coisa que ele fez muito bem foram os contrapés, né? Porque o Alcaraz é um jogador muito veloz, né? E quando ele fazer a mudança de direção, né, quando ele tá correndo, é muito complicado, né? Porque ele tem que frear, voltar para outro lado, então ele entende como fazer contrapés. Então, e os contra-ataques dele são bons, né? O Goffin sabe contra-atacar bem as bolas, sabe usar boas bolas também para jogar quando o Alcaraz sobe na rede, jogar muito no pé dele, dificultar o ponto de contato. Então, assim, esse jogo, no final das contas, foi uma aula tática do Goffin e uma amostra de como o Alcaraz ainda precisa consertar essa ansiedade dele. Talvez o tempo ensine a ele, mas é um pouco preocupante que em nenhum momento do jogo ele tentou assim, ter uma sequência mais conservadora, né? Ter uma sequência de trabalhar mais os pontos. Ele foi um cara sempre ataque, 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 e por ser talentoso ele ganhou vários games, mas no mesmo tempo, né, ele, por essa estratégia que foi muito suicida contra o tenista que estava entendendo perfeitamente o jogo, acabou dando 2-0 para o belga Davi Goffin, que avança contra o Alcaraz, a segunda vitória dele como número 1, né, já ganhou do Djokovic do Federer, mas quando não era o número 1 do mundo. E ele havia vencido o Nadal no ATP Finals de 2017, então essa segunda vitória do Goffin contra o número 1 do mundo, e eu ainda acho, assim, que o Goffin vence esse jogo e ainda deve cair nas próximas rodadas, porque é um tenista que às vezes é muito instável e nem sempre ele vai ter a sorte de enfrentar um adversário que hoje estava assim, muito apressado, afobado e cometendo tantos erros. Então, acho que isso é uma crítica válida. O Goffin, assim, o Alcaraz, ele tem que aprender a ser um pouco mais inteligente na hora de atacar e se defender, porque quando ele não tiver esse equilíbrio total, um adversário que souber aproveitar isso vai vencer ele. Foi o caso do Tommy Paul, né, em Toronto, né, e foi Montreal-Toronto, agora eu tô Montreal, né. Foi o caso, por exemplo, quase caso do De Minaur em Barcelona, porque ele estava aproveitando muito bem isso, só que o Alcaraz conseguiu virar, né? Mas, cara, esse tipo de jogo devia ser uma lição, porque ele tá, às vezes, afobando demais e dando a janela para o adversário. Eventualmente, o adversário vai compreender o que ele está fazendo corretamente e vai ganhar. Então, esse jogo tem que servir de um pouco de aprendizado para o Alcaraz, porque mostra que ele tem esse problema no jogo dele, que é o excesso de ansiedade de definir os pontos rapidamente, de terminar o jogo o mais rápido possível. Às vezes, quando você tenta fazer uma coisa muito rápido, ela demora muito mais do que você gostaria. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.